Deuteronômio, capítulo 32. O último cântico de Moisés. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino goteje como chuva, e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto, como garoa sobre a relva. Proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Agiram corruptamente contra ele, não são mais filhos, esta é a mácula deles. São geração perversa e depravada. É assim que retribuem ao Senhor? Povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Lembre-se dos dias antigos. Considerem as gerações há muito passadas. Perguntem ao seu Pai, e Ele contará a vocês, aos seus líderes, e eles lhes explicarão. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com os números dos filhos de Israel. Pois a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a herança que lhe coube. Em uma terra deserta, ele o encontrou, em uma região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada. Paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando sobre elas. O Senhor sozinho o levou. Nenhum deus estrangeiro foi com ele. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra e o alimentou com o fruto dos campos. Ele o nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com a coalhada do leite de vaca e do leite de ovelha, e com a gordura de carneiros e de cordeiros, com os bodes selecionados de Bazã e com os mais excelentes grãos de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida. Abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha, que é o seu Salvador. Eles os deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos detestáveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, a deuses que não conheceram, e a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que o gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei o fim que terão. Pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocam-me ciúmes com aquilo que nem Deus é, e irritam-me com os seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, e provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas de Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas, e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraça sobre eles, e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome que os consuma, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens e venenos de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas
A espada os deixará sem filhos. Em seus lares reinará o terror. Morrerão moços e moças, crianças e homens já grisalhos. Eu disse que os dispersaria e que apagaria da humanidade a lembrança deles. Mas temi a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e dissesse: a nossa mão triunfou, o Senhor nada fez. Eles são uma nação sem juízo e carecem de discernimento. Quem dera fossem sábios, entendessem e compreendessem qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 porem em fuga 10.000? A não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado. Pois a rocha deles não é como a nossa rocha. Até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma e das lavouras de Gomorra. As suas uvas estão cheias de veneno, os seus cachos de amargura. O vinho deles é a peçonha das serpentes, o veneno mortal das víboras. Acaso não guardei isto em segredo? Não o selei nos meus tesouros? Minha é a vingança, eu retribuirei. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando. O seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos quando vir que a força deles se esvaiu e ninguém sobrou, nem escravo nem livre. Ele dirá: agora, onde estão seus deuses, a rocha em que se refugiavam, os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas? Que eles se levantem para ajudá-los, que eles ofereçam abrigo a vocês. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Eu faço morrer e faço viver. Eu ferirei e curarei. Ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Levanto a minha mão para os céus e declaro: tão certo como eu vivo para sempre, quando eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão empunhá-la para o juízo, eu me vingarei dos meus adversários e retribuirei aqueles que me odeiam. E beberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar carne, o sangue dos mortos e dos cativos, e cabeças dos líderes inimigos. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança os seus adversários, e fará expiação pela sua terra e pelo seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, e recitou todas as palavras dessa canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes: guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordenem os seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomaram posse do outro lado do Jordão. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: suba as montanhas de Abarim, até o monte Nebo, em Moabe, em frente de Jericó, e contemple Canaã, a terra que dou aos israelitas como propriedade. Ali na montanha a que você tiver subido, você morrerá e será reunido aos seus antepassados, assim como seu irmão Arão morreu no Monte Hor e foi reunido aos seus antepassados. Assim será, porque vocês dois foram infiéis para comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim,
e porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Portanto, você verá a terra somente à distância, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Deuteronômio capítulo 33. As bênçãos de Moisés. Esta é a bênção com qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de morrer. Ele disse: O Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde o Seir, resplandeceu desde o monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, desde as encostas das montanhas. Certamente és tu que amas o povo. Todos os santos estão nas tuas mãos. Aos teus pés todos eles se prostram, e diante de ti recebem instrução, a lei que Moisés nos deu, a propriedade da Assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jesurum, quando os chefes do povo se reuniram com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, e que sejam numerosos os seus homens. Disse a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o grito de Judá. Faz que ele volte para o seu povo. Com as mãos ele defende a sua causa. Que tu sejas um auxílio contra os seus adversários. A respeito de Levi disse: O teu Urim e o teu Tumim pertence ao homem que favoreceste. Tu o provastes em Massá. Contendeste com ele junto às águas de Meribá. Levi disse do seu pai e da sua mãe: Não tenho consideração por eles. Não conheceu seus irmãos, nem conheceu seus próprios filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ele ensina as tuas ordenanças a Jacó e a tua lei a Israel. Ele te oferece incenso às tuas narinas e holocaustos completos no teu altar. Abençoa todos os seus esforços, ó Senhor, e aprova a obra das suas mãos. Despedaça os lombos dos seus adversários, dos que o odeiam, para que nunca mais se levantem. A respeito de Benjamim disse: Que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro, e aquele a quem o Senhor ama descansa sobre os seus ombros. A respeito de José disse: Que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem do céu e com as águas das profundezas, com o melhor que o sol amadurece e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, e com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. É majestoso como a primeira cria de um touro, os seus chifres são os chifres de um boi selvagem, com os quais ferirá as nações entre os confins da terra. Assim são miríades de Efraim. Assim são os milhares de Manassés. A respeito de Zebulon disse: Alegre-se Zebulon nas suas viagens, e você, Isacar, nas suas tendas. Eles convocarão povos para o monte e ali oferecerão sacrifícios justos. Farão um banquete com a riqueza dos mares, com os tesouros ocultos das praias. A respeito de Gade disse: Bendito é aquele que amplia os domínios de Gade. Gade fica à espreita como um leão, despedaça um braço e também a cabeça. Escolheu para si o melhor, a porção do líder lhe foi reservada. Ele veio com os chefes do povo e executou a justiça do Senhor e os seus juízos sobre Israel. A respeito de Dan disse: Dan é um filhote de leão que vem saltando desde Bazã. A respeito de Naftali disse: Naftali tem fartura de favor do Senhor e está repleto das suas bênçãos.
As suas posses estende-se para o sul em direção ao mar. A respeito de Azer disse: Bendito é Azer entre os filhos, seja ele favorecido pelos seus irmãos, e banhe os seus pés no azeite. As trancas de seus portões serão de ferro e bronze, e a sua força durará como seus dias. Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo, e cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio. Para segurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: Destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó estará segura, em uma terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é bem-aventurado, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu escudo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará as costas deles. Deuteronômio, capítulo 34. A morte de Moisés. Então, Moisés subiu das planícies de Moabe até o monte Nebo, até o topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali, o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Adã, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a planície que vai do vale de Jericó à cidade das palmeiras, até Zoar. Depois o Senhor lhe disse: Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas planícies de Moabe durante 30 dias, até passar o período do pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos nele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e prodígios que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel.